Olá, é o Eduardo aqui da SCD. Hoje nós estamos aqui para falar do PCMSO. E para você que é empresário, dono de empresa, tem um negócio próprio, você vai poder saber a partir de agora por que essa sigla PCMSO é tão importante para a sua empresa. Fique com a gente. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Da mesma forma que o PPRA é um programa que exige da sua empresa uma gestão mais estratégica, uma visão mais coordenada, não é meramente um documento, um relatório, nada disso. O PCMSO ele é um programa que exige também a mesma tratativa, que a sua empresa realize uma visão mais estratégica para garantir ao final que a saúde do seu trabalhador esteja devidamente protegida. Esse é o contexto final que se espera do PCMSO. Então é um programa, é uma coisa bem mais ampla, não é meramente um ASO, não é meramente um relatório, não é laudo, não é perícia, não é avaliação, enfim, não é nada disso. Isso pode fazer parte do PCMSO, mas não é por si só o PCMSO, ok? Então o PCMSO é uma coisa bem mais ampla. O controle médico, porque você vai fazer um controle médico da saúde dos seus trabalhadores. E a NR7, que é a norma que regulamenta o texto do PCMSO, ela é muito taxativa e bem clara. Existe um pai para o PCMSO, e o pai, no caso, o coordenador disso, é o médico do trabalho. Ainda bem. Como o PPRA ele é meio jogado, meio aberto em decidir quem faz e quem não faz, então qualquer um diz que faz, e aí é onde mora o risco, ele já explicou isso para você. Se você não viu, veja o vídeo. Nós vamos deixar o link aqui para você poder assistir o vídeo sobre o PPRA. O PCMSO não, o PCMSO é taxativo. A coordenação do PCMSO é de responsabilidade do médico do trabalho. A responsabilidade legal ainda é da sua empresa, mas a responsabilidade por quem coordena as atividades relacionadas ao PCMSO é do médico do trabalho. Isso está lá no texto da norma, bem explícito, bem taxativo. O PCMSO ele se preocupa com o indivíduo, enquanto o PPRA se preocupava ou se preocupa com o seu ambiente de trabalho, questão mais coletiva. O PCMSO ele busca olhar quem? O indivíduo, o seu trabalhador, para saber a saúde do seu trabalhador, daquele trabalhador específico, se ela está adequada, se está ok, se ela não está sujeita a algum tipo de dano, algum tipo de lesão. Então, o PCMSO ele é muito mais voltado para o indivíduo, para o trabalhador, o que é muito bom, o que é muito positivo. Basicamente, são 5 os exames que o PCMSO pede para que a sua empresa realize nos seus trabalhadores. O primeiro, o mais conhecido de todos, é o exame admissional. É aquele que você realiza quando você vai contratar um trabalhador. Você tem que fazer isso antes dele começar a trabalhar, certo? O segundo é o exame médico periódico, que é aquele que você faz em tempos para garantir e monitorar a saúde do seu trabalhador. O terceiro exame que pode acontecer é quando você tem um afastamento do trabalhador por 30 ou mais dias de sua empresa. Então, quando ele retorna, a gente faz o exame de retorno ao trabalho, no dia em que ele retornar ao trabalho. O quarto tipo de exame que pode acontecer é o exame médico de mudança de função. É quando você muda o trabalhador de uma função, ele vai para uma função nova e ele vai fazer o exame médico. E aí já tem um outro mito que eu queria tirar com vocês também, que é o seguinte: qualquer mudança de função, ele tem que fazer o exame médico? Não. A mudança de função que ensejará o exame médico de mudança de função é somente para quando os riscos a que a nova função desse trabalhador forem diferentes dos riscos anteriores. Então vamos imaginar uma situação aqui hipotética. Você tem um trabalhador que tem a função de comprador sênior. Ele trabalha num salão com vários outros compradores e ele foi então promovido uma nova função. Ele virou gerente de compras. Ele vai sair de uma mesa e vai passar para uma sala dentro da mesma condição, até mesmo dentro do mesmo ambiente que ele estava inserido enquanto ele era comprador sênior. Ele saiu de comprador sênior e virou gerente de compras. Os riscos são os mesmos. Ele não precisa realizar exame médico de mudança de função.
Isso é um mito. Tem muitas empresas que gastam dinheiro sem necessidade, tá ok? Isso quem vai fazer, quem vai analisar é o PCMSO, por isso que a gente fala que é muito mais do que o exame em si, ele é um programa. E por fim, o último exame que também muita gente conhece é o exame médico demissional. É quando você dispensa um trabalhador ou quando o trabalhador pede a conta da sua empresa e você precisa fazer o exame médico demissional. O exame médico demissional, hoje, você tem um prazo para fazer em até 10 dias da data da demissão. Isso é um prazo legal. Antigamente, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos que realizar o exame médico demissional até a data da homologação. Não sei se você lembra disso. Porém, com a entrada em vigor da reforma trabalhista, hoje o prazo para você realizar o exame médico do seu trabalhador, o exame médico demissional, é de 10 dias da data da dispensa do trabalhador. Ok? Então esses são os 5 exames básicos que você tem que fazer no seu PCMSO. Lembrando que para cada um desses exames existe a obrigatoriedade do médico examinador emitir para o trabalhador e para a sua empresa o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Todos os exames têm que ter o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Uma via fica retida na empresa, uma via vai para o trabalhador. Isso é de praxe. Importante destacar que tudo isso que ocorre na saúde ocupacional do seu trabalhador tem que ser guardado e mantido pela sua empresa. Todos os prontuários, tudo que você tem da saúde, do histórico da saúde do seu trabalhador, tem que ser arquivado na sua empresa por 20 anos. Por 20 anos. Isso é uma questão que a própria norma deixa muito claro. E por fim, um último aspecto que eu queria colocar para vocês referente ao PCMSO, que também é um mito, que ocorre algumas coisas aí que muitas vezes as empresas se confundem e gastam dinheiro sem necessidade, é quando você vai fazer um exame médico demissional, só que você pode aproveitar um exame anterior. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma: você tem um trabalhador que ele pediu a conta, então você vai fazer o exame médico demissional dele. Porém, a norma fala o seguinte: se a sua empresa é uma empresa classificada como grau de risco 1 ou 2, e se o último exame antes da demissão do trabalhador foi realizado dentro de uma janela, dentro do intervalo temporal de tempo de 135 dias, você pode utilizar o exame médico anterior como se fosse o exame médico demissional. Então vamos imaginar, a sua empresa é grau de risco 1 ou 2, aquele comprador, na verdade, não foi promovido, você vai dispensá-lo por qualquer motivo, ou ele pediu a conta. Ele pediu a conta hoje e o último exame médico que ele fez, vamos imaginar que foi exame médico periódico, foi há 90 dias atrás. Se a sua empresa é grau de risco 1 ou 2, você tem até 135 dias. Como então você fez há 90 dias, ele está dentro da janela. Dentro dessa janela, pela norma, a sua empresa pode aproveitar esse último exame feito há 90 dias atrás para você demitir o funcionário e considerar aquele exame como sendo o exame demissional. Para as empresas de grau de risco 3 ou 4, também existe uma regra muito parecida. A diferença é que o tempo agora é um pouquinho menor, é 90 dias. Então, se você tem uma empresa de grau de risco 3 ou 4 e o seu funcionário realizou o exame médico periódico há 70 dias atrás e hoje ele pediu a conta para você, esse exame médico de 70 dias atrás, desde que você seja grau de risco 3 ou 4, ele é válido para o exame médico demissional, ok? Então, são alguns mitos que muitas vezes a empresa, não, mas eu tenho que fazer, melhor fazer. Óbvio, é um direito, é um livre-arbítrio da empresa. Se você quiser fazer, você pode fazer, não tem problema algum. Mas é um custo desnecessário e pela elaboração do PCMSO, pelo que aquilo que o médico do trabalho colocar, segue aquilo que ele colocou para você. E aí você tem algum respaldo da própria norma, da própria legislação, que assegura você evitar de ficar gastando dinheiro desnecessário com relação aos exames médicos, ok? Portanto, é importante que você tenha esse conhecimento.
eu queria só destacar um ponto bastante interessante para você que é empregador. O próprio programa, o próprio PCMSO, se bem elaborado, ele protege todo mundo, o empregador e o trabalhador, a empresa e a força de trabalho da sua empresa. Isso que é interessante. Eu costumo falar que é uma via de mão dupla. Por quê? Porque se você protege a saúde do seu trabalhador e você faz tudo certinho, dentro das normas, dentro da lei, eventualmente, se lá na frente acontecer algum tipo de litígio trabalhista, você estará coberto. Você estará devidamente respaldado para provar que você fez o que era devido e que a saúde daquele trabalhador estava devidamente protegida. Por outro lado, o trabalhador vai estar ciente também de que você está fazendo serviço, uma atividade para protegê-lo, que é o PCMSO. Então ele vai ter a consciência e a certeza de que ele vai embora hoje da sua empresa, do trabalho, ao final do turno dele, e vai chegar na casa dele são e salvo, porque sempre tem alguém esperando por ele lá. Então isso que é importante destacar, a mão dupla do PCMSO, porque ao mesmo tempo que ele protege os seus negócios, protege a sua empresa e protege o trabalhador vai enxergar que ele está protegido. Esse é o melhor dos mundos, você e o seu trabalhador, todo mundo envolvido em realmente ter o quê? Uma saúde ocupacional adequada àquele ambiente de trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui pra gente. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e habilite as notificações. Assim, toda vez que surgir algum tema novo, você vai estar sempre sabendo em primeira mão os assuntos aqui da ESCD. Tá ok? Na descrição dos vídeos você vai poder encontrar os nossos links, os nossos canais, as nossas outras mídias, os contatos, caso surjam novas dúvidas. E também tem os comentários. Fique à vontade para comentar, deixar alguma pergunta, deixar algum tipo de informação que você gostaria de ver. Eventualmente, já quer um outro tema que você gostaria que nós trabalhássemos em cima para você. Tá ok? Bom trabalho, até a próxima.